nosso corpo fala connosco todos os dias, às vezes de forma subtil, outras vezes de maneira tão óbvia que nem conseguimos ignorar. Mas há um órgão que nos envia sinais constantemente e que a maior parte das vezes ignoramos por completo. Esse é o intestino. Se já sentiste borboletas na barriga antes de um momento importante, se alguma vez passaste por um período de stress e a tua digestão ficou uma confusão, então já percebeste, sem sequer te aperceberes, que o intestino sente tanto como a tua mente. E isso não é coincidência. Chamam-lhe o nosso segundo cérebro, ou até o primeiro, diria eu, porque ali vive uma inteligência silenciosa, um sistema nervoso com milhões de neurónios e um ecossistema de bactérias que regulam muito mais do que só a digestão. Quando o intestino está equilibrado, sentimos-nos bem. Quando não está, todo o nosso corpo começa a sair dos eixos. Então, será que estamos realmente a ouvir o nosso intestino? Seja bem-vindo ao Nunca é Tarde, o podcast onde transformamos inspiração em ação. Aqui falamos de bem-estar de forma real, prática e sem complicações. Porque nunca é tarde para começares a cuidar de ti, para ouvires o teu corpo e para criares mais equilíbrio na tua vida. Eu sou Cristina Dionísio, professora de yoga, mentora e apaixonada pela ligação entre o corpo e a mente. Sempre soube que a alimentação, o movimento e a respiração estão profundamente ligados ao nosso bem-estar e ao longo dos anos tenho ajudado muitas pessoas a encontrar equilíbrio através destas práticas. Por isso, hoje decidi convidar aqui alguém para este podcast, para este episódio, que é a Mafalda Rodrigues de Almeida, que é nutricionista, mestre em políticas alimentares e autora de vários livros sobre alimentação e bem-estar. É fundadora da MRA Nutrição Funcional e apresenta o podcast Alimentação Saudável, onde fala de forma clara e acessível sobre temas que devíamos todos conhecer. Neste episódio, vamos perceber o que significa dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro, o que é a macrobiota intestinal e como é que ela pode mudar completamente a forma como nos sentimos, como alimentar estas bactérias boas pode ajudar a manter um intestino saudável, quais são as emoções que estão ligadas ao nosso intestino e como é que ele fala connosco, e como é que o yoga pode ajudar a equilibrar a digestão e o equilíbrio emocional também, não é? Portanto, a digestão e as emoções. Por isso, se tens curiosidade em saber mais sobre este tema, ouve agora a Mafalda. Olá Mafalda, bem-vinda. Eu sei que és super ocupada. Obrigada por tirares um tempinho aqui para Olá, este Cristina. episódio. É um gosto estar aqui contigo hoje, por isso não é obrigação nenhuma, é sempre um tema que eu gosto de falar, o intestino. Acho que nós felizmente ao longo dos anos estamos cada vez mais conscientes e ainda ontem dizia isso numa consulta, que a nossa vantagem principal face aos nossos pais e aos nossos avós é que antigamente, se calhar, eles tinham as doenças que nós começamos a ter hoje em dia mais cedo. E eles tinham as doenças mais tarde, não é? A vantagem que nós temos é que nós temos conhecimento e acesso à informação que eles não tinham. E, portanto, nós conseguimos ter capacidade de resposta, de atuação e até eventualmente de prevenção sobre as doenças de uma forma muito mais eficaz do que os nossos pais, os nossos avós, não é? Porque eles não tinham acesso à informação ou ao que fazer. E, portanto, termos momentos como este podcast para nós partilharmos essa informação e para alertarmos é super bom, porque lá está, nunca é tarde. Nunca é tarde, é verdade. Então, esta coisa de dizermos que o intestino é o nosso segundo cérebro, qual é a ciência por trás disto? Porque é que se diz o primeiro ou o segundo cérebro? O que é que isso que significa exatamente o intestino ser o cérebro? Olha, a explicação para isto é científica. Existe um nervo que se chama nervo vago, que liga diretamente o cérebro ao intestino. E isso é uma coisa que não acontece com a maior parte dos outros órgãos que nós temos no nosso corpo. O nervo vago tem uma série de neurotransmissores que são produzidos em resposta ou para ajuste a situações de stress. O que significa que se tu tens uma ligação ao teu cérebro e tu tens uma situação de muito stress, essa situação de muito stress é comunicada diretamente ao teu intestino. E é por isso que muitas vezes as pessoas, por exemplo, têm, olha, uma pessoa que está ali perante uma situação de preparação para um exame, por exemplo, antes do exame tem uma descarga intestinal, é aquele stress, é aquela adrenalina a serem manifestadas no intestino. Há muitas pessoas que têm isso. Ou, quando tu dizias a questão das borboletas na barriga, não é? Tem a ver com isso. O nosso intestino sente muitas das coisas associadas a este stress que o cérebro está a processar. E depois,
Por outro lado, também se começa a dizer muito que o intestino é um segundo cérebro, às vezes já se começa a dizer que o intestino é um primeiro cérebro, porque nós temos ao longo do intestino, que é um órgão muito, muito grande, nós temos milhões, trilhões de seres vivos. E numa grama de fezes, por exemplo, considera-se que normalmente estão mais seres vivos do que humanos no planeta Terra. Uma grama de fezes. Portanto, Hum. imagina, hoje em dia começa-se quase a dizer que os seres humanos são só o veículo a casa destas bactérias, vírus, parasitas, que estão dentro de nós, e não ao contrário. Então, é normal que todos estes seres vivos, de certa forma, também controlem o nosso comportamento. Eles podem influenciar a nossa produção hormonal, podem influenciar o nosso estado de sono, a ansiedade, o stress, a vontade de comer doces. Portanto, não é só o cérebro que tem a capacidade de influenciar o ambiente no intestino, mas estas bactérias e estes seres vivos também podem influenciar aquilo que se passa com a forma como nós nos sentimos. Então é por isso que se chama segundo cérebro. Segundo certo. Ó Mafalda, e aqui então isto leva-nos a esta palavra que eu também não ouvi há muito tempo, agora já sei, macrobiota intestinal, não é? Que é um Uhum. ecossistema vivo dentro do intestino, é isto que tu estás a falar. É, exatamente. Ou seja, no fundo é um conjunto de vários tipos de seres vivos diferentes. Uns são bactérias, outros vírus, fungos e também há alguns parasitas, chamados protozoários, pronto, que habitam dentro do nosso intestino e que controlam uma série de coisas. Eles próprios estão lá porque têm funções muito específicas, portanto fazem parte daquilo que é considerada uma microbiota intestinal saudável. Há muitos que estão lá que não deviam estar, e depois temos as chamadas disbioses, quando tens, por exemplo, acontece mais com bactérias, quando tens determinadas colónias de bactérias que era suposto estarem em quantidades mais pequenininhas e que de repente ficam em quantidades muito grandes, ou ao contrário, e isso faz com que, por exemplo, tenhas uma debilidade imunitária maior, ou que tenhas problemas de fertilidade, ou que tenhas uma vontade muito excessiva de comer doces, ou que não consigas perder peso, ou há muitas, muitas coisas. Por exemplo, há estudos muito engraçados sobre esta questão do peso, por exemplo, estudos em ratinhos que mostram que determinados ratinhos, se tu fizeres um transplante de microbiota, um transplante fecal, vá, que ajuda a trazer esta microbiota, tu consegues tornar um ratinho obeso num ratinho com um peso saudável. E já se começou a fazer também estudos destes em humanos. Ou seja, a obesidade é uma doença multifactorial e metabólica, é uma doença grave, não é só a parte do peso, e só com o controle de microbiota tu consegues alterar todos os parâmetros, desde hipertensão, fatores cardiovasculares. Portanto, imagina o impacto que de facto isto tem. Em humanos, como é óbvio, ainda não se fazem assim transplantes de fecais pela Uhum. questão da obesidade, mas já se começam a fazer por controles de doenças intestinais um bocadinho mais graves, embora seja sempre uma coisa que as pessoas não gostam muito. Tem um bocadinho de nojo, de estigma, mas de facto tem um impacto gigante. Olha, eu estava no outro dia a ouvir alguém que disse que o peso desta vida Hum. dentro do intestino é muito grande, ou seja, numa pessoa de 50 e tal quilos poderia ser quase 3 quilos de Sim, sim, peso, sim. é isto, não é? É. É muito bicho dentro de nós. Que É, bom peso. e eles não são visíveis, não é? Pensa que tu também tens uma microbiota da pele, a pele é o maior órgão do ser humano e isso também conta, não é? Não são só os do intestino, mas os da pele também. Então literalmente nós estamos cheios de bichinhos dentro do nosso corpo, e por exemplo, há um fenómeno muito engraçado, a minha área de atuação enquanto nutricionista passa sobretudo por trabalhar o intestino das pessoas, é a área que eu gosto mais e é sempre aí que eu começo. Por isso, eu sinto que eu tenho um público muito educado no sentido em que as pessoas que me procuram porque sabem que eu vou trabalhar primeiro o intestino, embora elas até possam querer perder peso, imagina, ou possam ter uma doença autoimune, mas elas sabem que o meu foco vai ser sempre primeiro o intestino, porque eu sei que essa central de comando pode-me ajudar a melhorar uma série de coisas que naturalmente vão levar às consequências boas de tu conseguires controlar uma doença autoimune ou conseguires baixar de peso a comer às vezes a mesma coisa. Pronto, e isso é uma coisa muito boa. E esta parte do intestino tem efeitos que às vezes as pessoas não estão à espera. Por exemplo, esta questão que estava a dizer da vontade de comer doces. A maior parte das pessoas é muito engraçado, depois dizem, "Olha, nunca mais tive aqueles cravings, aqueles desejos do açúcar, desapareceu." Claro, porque se tu tiveres muita quantidade de fungos, de vírus, são seres vivos que naturalmente se alimentam de açúcar. Se tu tens infecções destas dentro do teu intestino, e se elas não estão controladas, é normal que eles sinalizem o teu cérebro constantemente: dá-me açúcar, porque eu tenho que alimentar a família, não é?
E São então, golosos. Sim. exato, tu estás sempre com essa vontade. Se de repente tu começas a dar mais fibras, mais proteínas, tu vais enfraquecendo essas colónias de vírus e de fungos porque eles não têm o que comer. E portanto, eles naturalmente é uma forma de matares e de restabeleceres o equilíbrio sem trazer, sem ser prejudicial ao ser humano, digamos assim. Olha, isso era uma das perguntas que eu tinha para ti, que era o que é que acontece efetivamente no nosso corpo e na nossa vida quando o intestino está desequilibrado, quando estas colónias não estão equilibradas, não é, dentro de nós. Sim, Ter vontade de comer doces, não é? Se já disseste. sim. Tu ficas em desequilíbrio também, e esse desequilíbrio manifesta-se consoante a tua predisposição genética, normalmente. Ou seja, imagina, eu tenho síndrome do cólon irritável. A minha predisposição genética é para que tudo aquilo que influencia a minha imunidade ou o meu intestino possa piorar. Então eu sei que, por exemplo, se há casos na minha família de doenças autoimunes comigo a ter um cólon irritável, ou eu tenho a minha microbiota sob o controle muito estrito, ou se eu a deixo avançar, ela pode manifestar-se uma doença autoimune, por exemplo. Em pessoas que têm problemas de tiroide ou na família há muita tendência para problemas de tiroide, este desequilíbrio na microbiota pode-se manifestar numa evolução de um envelhecimento precoce da tiroide maior, o que faz com que tu possas ter um quadro, de repente, um Hashimoto, um hipotireoidismo, etc. E no caso das fertilidades também é muito notório. Hoje em dia temos muitas mulheres, por exemplo, que estiveram sob influência da pílula. Pronto, são hormonas com efeito químico e não bioidêntico no nosso corpo, ou seja, elas vão controlando o nosso ciclo, e quando paramos, a própria pílula aliada a um possível desequilíbrio na microbiota podem fazer com que tu, de repente, tu não tens ciclo menstrual, não tens uma produção hormonal normal e, portanto, pode ser um desafio muito maior à gravidez. Ou um corpo que não está sequer preparado para tornar uma gravidez viável, porque a microbiota intestinal também se manifesta, reflete, vá, a microbiota vaginal. E lá está, por exemplo, também sabemos que os bebés que nascem de cesariana e não têm contacto com esta microbiota vaginal são bebés que têm maior risco de debilidade imunitária no futuro ou de alterações gastrointestinais, enquanto que bebés que nascem de parto vaginal, como recebem toda esta flora vaginal, têm uma tendência maior para uma imunidade maior. Claro que isto depois depende muito, não é? Mas, ou seja, quando o teu intestino está em desequilíbrio, tu estás em desequilíbrio de alguma maneira. Depois isto Uhum. pode se manifestar com N coisas. Então é engraçado que quando eu comecei a fazer yoga, praticar yoga há muitos anos atrás, eu tinha duas coisas que eram os meus tendões daqueles em termos de saúde. Era a asma, que foi que me levou a yoga para aprender a respirar, e na verdade aprendi a respirar, mas uma das coisas que o meu professor me disse foi: deixa os laticínios, porque se calhar isso pode-te afetar, e eu, sem acreditar muito, disse: ok, eu não tenho nada a perder, estou tão mal, eu vou experimentar deixar os laticínios, e de facto melhorei imenso, e tinha muitas infecções urinárias, e houve uma professora que me disse: vê o teu intestino, trata o teu intestino, e se calhar vais deixar de os ter. Uhum. E não é que eu tenha consultado nenhum médico nem nada, mas passei a ter uma alimentação que estava mais ligada ao meu corpo, àquilo que o meu corpo falava comigo, portanto comecei a estar mais sintonizada com o que comia, com aquilo que o meu corpo me pedia, e de facto eu não me lembro da última, quer dizer, é um tema que tu agora estavas a falar, eu já nem me lembrava que na minha vida eu tive infecções urinárias recorrentes a tomar várias vezes antibiótico, e era uma coisa que também o, para mim era uma questão, porque os antibióticos desregulavam muito, e há muita gente que toma antibióticos, né? Porque matam-te um bocado esses bichos bons dentro do teu intestino. É É verdade, isso. os antibióticos têm muito esse efeito e, por exemplo, hoje em dia nós temos um problema, eu tenho esse problema com uma das minhas filhas, por exemplo, que é, ela teve otites de repetição e houve um período da vida dela em que ela teve que fazer 5 ou 6 antibióticos de seguida, porque estava sempre com essas otites que eram mesmo bacterianas. O que é que isso me deixa enquanto. E por isso é que nós começámos o podcast e eu disse: nós hoje em dia temos a vantagem de termos a informação do nosso lado. Se eu tenho um bebê que toma 5 vezes seguidas antibióticos, eu já sei que aquele bebê já está a disparar a probabilidade de cólera irritável no futuro. Já nasceu de cesariana, portanto, ela tem 2 fatores, pelo menos, em que isso acontece. O que é que eu posso fazer para tentar prevenir? Eu posso colocá-la numa situação em que ela cresce num ambiente seguro, em que ela cresce com boa autoestima, trabalhar para que ela esteja sempre bem, para que ela tenha uma família presente, e isso faz com que a parte emocional dela seja mais bem controlada. Enquanto mãe, eu posso gerir os ritmos de sono dela, e enquanto mãe, eu também posso educá-la para uma alimentação saudável que faça com que ela tenha esta microbiota em equilíbrio. E então, quando nós pensamos o que é que faz uma pessoa doente, hoje em dia nós já sabemos que não é só
ela comer bem ou não ter que tomar mais antibióticos, não é? É controlar também tudo o resto. E só por causa dos antibióticos, antes de passarmos a outro tema, os antibióticos tendencialmente são mais negativos. Mas quando nós temos estas infecções, às vezes até uma infecção bacteriana, hoje em dia fala-se muito de SIBO, que é uma infecção bacteriana de bactérias que estão no cólon e passam para o intestino delgado, e que são muito recorrentes. As SIBOs são muitas vezes controladas com antibióticos, portanto, por um lado, até tens um efeito benéfico. Então, às vezes, uma pessoa até pode ter muitos sintomas maus gastrointestinais, toma um antibiótico e fica melhor. O problema é que não se pode esquecer que o resto é importante, que é tu matas uma parte do problema, mas não podes, eu costumo sempre dizer, não podemos ter um acampamento que está cheio, mesmo que seja de má vizinhança, tu consegues expulsar a má vizinhança, mas o acampamento não pode ter espaços vazios, porque os espaços vazios significam que a má vizinhança vai saber que pode sempre voltar. Uhum. E as outras mais vizinhanças também. Então, nós depois temos que colonizar com bactérias boas. Isso pode significar para algumas pessoas terem que tomar probióticos para ajudar a que isso seja mais rápido, ou para outras pessoas, se tiverem uma alimentação muito variada, com muitos verdes, com muitas fibras e boas gorduras, que é o que o intestino gosta, normalmente, rapidamente consegues fazer com que as colónias boas que lá estão se consigam reproduzir e, no fundo, ocupar esses espaços do acampamento que ficam livres pelo antibiótico. Portanto, é um bocadinho essa gestão de espaço é muito importante. Eu sou muito gráfica com a parte anatómica. E quando estava na faculdade, tinha muita dificuldade em decorar a anatomia, essas coisas, até começar a inventar os meus próprios bonequinhos. E acho que aquele Uhum. filme do Divertidamente, que acho que é um filme obrigatório para qualquer adulto, nessa altura foi quando eu fiz o clique. Eu pensava, ok, se isto se passa assim na nossa cabeça, isto passa-se assim no resto do nosso corpo. E então eu imagino um bocadinho essas centrais ao longo do corpo inteiro e no intestino igual. Tu tens chefes de tribos dentro do teu intestino que controlam algumas coisas, tens umas que estão ativas durante a noite, tens outras que estão ativas depois, tens umas que são as zaragateiras, tens outras que são as pacificadoras, tens umas que trabalham mais para a imunidade, ou seja, é um bocadinho pensares assim nessa central de comando dentro do teu intestino, mas em escalas gigantes, tipo batalha campal do Senhor dos Anéis, sabes? É tão giro estás a dizer isto, porque eu nas minhas aulas de yoga, e quando estou a falar sobre os pensamentos e na parte das meditações, é muito sobre isto de tu dares, deixares ir os pensamentos que não te servem e criares espaço para teres mais pensamentos benéficos, não é? Porque Uhum. se ficarem vazios, tu voltas realmente muito rapidamente à tua zona de conforto, e a zona de conforto de vez em quando não é espetacular, é aquilo que tu conheces, então estes espaços têm mesmo que ser colonizados por coisas boas, tanto no teu pensamento como no intestino, estou a perceber, e isto leva, e tu falaste aqui também da tua filha, que ela tinha, fazê-la sentir-se com autoestima, bem, o que é que estas emoções todas têm a ver com a saúde do intestino? Olha, tem tudo a ver, não é? Porque o seu intestino é um cérebro que está sujeito a tudo aquilo que seja stress, e nós hoje em dia vivemos em sociedades com muito mais níveis de stress, não é? Tudo aquilo que seja saúde mental também vai impactar diretamente o intestino, não só a saúde fisiológica, mas Uhum. também a parte de saúde mental, as emoções, o sono, pronto, a ansiedade. Isso significa que se tu puderes proporcionar um ambiente para uma criança em que essa criança sente que pode ser ouvida, pode chorar se ela quiser, pode ser acolhida, não é ignorada, que os pais estão lá, estão presentes, ou seja, se ela sentir amor e sentir segurança naquele ambiente, à partida, tu estás a conseguir construir um ambiente de maior autoestima para aquela criança, embora seja muito difícil, não é? Não sou psicóloga, mas os psicólogos saberão explicar melhor isto. Há crianças que naturalmente já nascem com mais autoestima do que outras e, obviamente, as experiências que tens ao longo da vida vão-te ajudando a construir isso. Mas imagina, olha, os meus pais separaram-se muito cedo, o meu pai nunca foi uma figura presente na minha infância e a minha mãe, sozinha, não sei se ela conseguiu proporcionar isso ou não, mas eu lembro-me de, desde miúda, ser aquela miúda que tinha imensa autoestima. E a minha mãe às vezes dizia-me isso: tu realmente, ninguém te faz farinha. Às vezes ela dizia-me assim essas brincadeiras. Mas eu lembro de ser muito pequenina e às vezes podias ter isso, porque os miúdos fazem aquelas coisas, ou do dia do pai, ou não sei quê, ou, sabes, às vezes aquelas conversas da família. E eu lembro-me de ser muito pequenina e de sempre que havia algum tipo de zaragatice, eu era aquela pessoa que mandava o chega para lá, do estilo impõe o seu próprio limite, do estilo isso não é aceitável, essa conversa não é aceitável.
E lembro-me de não me deixar influenciar negativamente por causa de alguma coisa que alguém dizia, ou seja, aquele clássico bullying que todos os miúdos fazem na Uhum. escola, uns com os outros, que se testam para ver qual é que é o dominante numa turma, etc. Eu lembro de ser sempre aquela pessoa que é do estilo: olha, é que nem venhas cá com essa conversa, porque vai lá para a tua vida e não me chateies. Sabes, eu era assim. Então não era a miúda que fazia bullying, também não me chateava muito se era mais popular ou não, mas era aquela miúda que não me chateiem, deixa-me levar a minha vida e fazia parte do grupo. E eu acho que isso, é uma coisa que eu quero imenso conseguir transmitir às minhas filhas, uma segurança com a tua forma de estar e a tua personalidade e quem tu és, que significa que as pessoas gostam de ti pelo que tu és. E se não gostarem, está tudo bem. Sabes? E eu acho que isso é uma das coisas que eu hoje em dia vejo em tantos adultos que custa tanto e afeta tanto a sua relação com os outros, a sua relação consigo próprios, a sua relação com a alimentação, que é das coisas que eu digo, que eu comento mesmo com o meu marido. Eu sei que os nossos filhos não são um reflexo de nós mesmos, mas se nós conseguirmos transmitir-lhes uma segurança tal que eles sentem que eles podem ser o que eles quiserem, que a sua personalidade ou a forma como os pais gostam deles não é afetado por aquilo que eles são, não é? Isso é uma coisa que não tem valor, não tem valor. E isso é algo que, a nível de ansiedade, de manifestação fisiológica da tua ansiedade, vai acompanhar o resto da vida. Porque tu não precisas da validação externa de alguém, tu não precisas que a nota daquele exame seja a melhor nota, sabes? Ou seja, isso também não vai influenciar se tu vais ter uma descarga intestinal muito grande ou não. Tu vais estar bem. E o intestino, para estar bem, precisa de uma grande força mental, precisa de descanso, não é? O sono, que estava-te a falar, e precisa de muita força mental, porque esta tendência de um chamado síndrome do cólon irritável, cada vez mais nós sabemos que pode ter os tais fatores externos, nasceres cesariana, tomares antibióticos, etc. Mas o principal desencadeador de um síndrome de cólon irritável, hoje em dia já se sabe que ou é um grande episódio de stress, ou é um grande trauma, ou é um grande luto, é um Uhum. fenómeno mental e não físico. Ok, então as emoções completamente ligadas. Portanto, Super ligado. não é só tu chegares ao médico e dizeres que queres tratar o teu corpo, e fazer uma dieta, mas também muito tratar da tua mente e das tuas emoções. É, Sem isso, se calhar, não é suficiente para tratar de ti, não é? Que era o que tu disseste, né? Nem para engravidar, nem para emagrecer, nem para ter uma saúde mais estável, mais forte, não é? eu E tenho pacientes que me dizem: eu vou ao médico e o médico diz que isto é da minha cabeça e que eu tenho que tentar relaxar ou descansar um bocadinho mais ou diminuir a minha ansiedade. E infelizmente tu ainda tens muito este estigma. Se há um médico que te diz: olha, Cristina, os teus desconfortos intestinais são da tua cabeça, tu não tens nada, a tua colonoscopia está bem, a tua endoscopia está bem, tu não tens aqui nada. Por isso não estejas a inventar na tua cabeça que tens um problema. Isto, na verdade, o que ele está a dizer não é mentira. O problema está na tua cabeça, mas tu não estás a inventar um problema. O problema é que a tua ansiedade, a tua cabeça, a forma como tu vives o stress no teu dia a dia é tão intensa que tem uma manifestação física. E tu, embora fisicamente à partida parece que está tudo bem, tu sabes perfeitamente que não está. Então é muito difícil porque a medicina hoje em dia, eu acho que está a evoluir muito e está a preparar-se e está a mudar, mas tu ainda precisas de conseguir encontrar um médico certo que tenha uma visão mais mais abrangente. holística. Sim, mais abrangente, que olhe para ti como um todo e que tenha a capacidade de explicar por outras palavras, de dizer: olha, Cristina, tu fisiologicamente não tens nada de grave, mas os sintomas que tu tens são reais e estão a ser ditados pela forma como tu pensas. Por isso, das duas, uma, ou tu arranjas o acompanhamento psicológico para ajudar a ultrapassar os teus traumas, os teus medos, o que seja que está a ditar isto, ou tu vais continuar a ter estes sintomas. E isto para ti é muito mais fácil de encaixar, não é? Porque tu percebes: ok, Eu já não sou percebi. louca, que é uma Eu não coisa que sou eu acho que doida. as pessoas pensam, estou muito sozinha, eu sinto-me muito sozinha, eu sou louca, eu não sou normal, e depois quando tu vais a ver, isto é tão comum. Uhum. É super comum. E olha, às vezes brincam comigo a dizer: eu não sabia que havia tantas pessoas com problemas de intestinos. As pessoas da clínica, quando marcam as consultas, e eu digo: as pessoas não têm problemas de intestinos, as pessoas têm problemas de saúde mental. E isso, por acaso, manifesta-se no intestino. É um bocadinho isso, sabes? E outra coisa, nós também temos problemas de saúde alimentar.
Nós estamos a Uhum. alimentar cada vez Claro, pior, né? A indústria claro. alimentar tem evoluído muito, mas eu acho que no péssimo sentido. E, Uhum. portanto, claro que se continuamos a comer tantas coisas com aditivos químicos, com conservantes, com adoçantes, etc., a achar que estamos a consumir menos calorias, mas muita coisa que não fazemos ideia o que é, as nossas bactérias não estão a ser alimentadas, pelo contrário, não é? Portanto, tu vais enfraquecendo as colónias de bactérias que tu precisas e vais enriquecendo as outras que tu não precisas. E claro que isso também te deixa doente. Claro. Portanto, isto é tipo ciclo vicioso. Depois lá está, uma pessoa com mais ansiedade, mais fome emocional, tende a comer um bocadinho pior, não é? Porque essa pessoa também não consegue aquilo que tu dizes dos pensamentos. Deixar o pensamento entrar, fluir. Eu costumo dizer muito quando há essa questão da fome emocional, o yoga tem um papel muito importante, Uhum. nem que seja um yoga, uma meditação, ou tu conseguires estar mais presente naquele momento. Porque normalmente o que é que acontece? Tu pensas assim, tive um dia horrível, preciso de uma compensação, portanto o teu cérebro entra ali num preciso de dopamina, o que é que tu vais Exato. buscar? Chocolates, bolachas, batatas fritas, não é? Coisas altamente palatáveis ou doces ou que te dão uma sensação muito imediata de conforto. E o que acontece é que tu nem sequer paraste para pensar no que é que tu estavas a sentir. Não, tu nem sentiste nada. Tu só Não. sentiste a ansiedade a chegar e as suas manifestações. E eu também, às vezes, digo isso às pessoas: vamos parar um bocadinho, só para refletir porque é que eu quero ir comer este chocolate ou porque é que eu quero ir comer estas batatas fritas. Se calhar a razão não está nas batatas fritas, eu não quero comer, eu só quero ir buscar conforto, não é? E às vezes Claro. é parares para pensar duas vezes, calma, eu tive um dia horrível hoje, eu nem sequer processei o dia horrível. Foi uma discussão que tive com alguém, ou foi alguém mais difícil de gerir, ou eu não gosto daquela pessoa, ou foi um problema e eu tive mal e eu não sou capaz de lidar com eu ter estado mal e podia ter feito as coisas de forma diferente, ou eu não consegui pedir desculpa a alguém. Sabes, Uhum. há tantas E há coisas. culpa associada, não é? Culpa, Exatamente. essas coisas, todas Se tu essas não deixas emoções. o pensamento entrar para que tu possas sentir-te mal, para que depois te possas sentir bem, não é? Tens que tentar encontrar a solução. E nós hoje em dia vivemos muito numa desta de não vou sentir, vou só fazer. E se eu estiver ocupada É a fazer, também nem o sequer tenho que prémio sentir. imediato, não é? Temos que nos premiar de uma maneira rápida e nem sempre da forma mais saudável. É isso, e isso reflete-se muito no teu comportamento e na tua relação com a forma como tu te alimentas, né? Há pessoas que estão, por exemplo, pessoas que são muito, muito obcecadas com o perder peso, com o querer emagrecer, emagrecer, emagrecer. Eu digo-lhes sempre, enquanto o seu foco estiver em querer emagrecer, vai ser muito difícil, porque a ansiedade de não estar a ver resultados rápidos vai levar a que depois se vá compensar com um De outra conforto que é maneira, a claro. comida. E portanto, isto é Exatamente. uma bola de neve. Enquanto não puser o foco no, sei lá, agora quero-me focar em estar bem, quero-me focar em fazer exercício. Enquanto o foco não for outra coisa, a comida nunca pode ser um foco, ou o peso na balança nunca pode ser um foco. Tem que ser uma coisa importante, uma prioridade, mas não o foco constante. Exato. Olha, Mafalda, tu já falaste de yoga, já falaste desta parte também da meditação, já falámos as duas um bocadinho. Como é que o yoga, de facto, ajuda, portanto, explicado não por mim, sei explicar à minha maneira, mas por ti, como é que o yoga como movimento, mas não só como movimento, porque o yoga não é apenas posturas, é uma prática que tem muito esta preocupação com a respiração, portanto, não há um movimento que não tenha a respiração incorporado, a consciência no momento presente. Como é que este tipo de prática, que é o yoga, ajuda a curar ou a ajudar na saúde do intestino, que já vimos que depois também o intestino saudável, na verdade, também cura muitas outras coisas. Uhum. Olha, eu acho que são exatamente esses três pontos que estavas a dizer, não é? Primeiro, a parte do movimento, depois a parte da respiração e depois a parte da presença. Essas três coisas são muito importantes. O que nós sabemos é que a meditação associada ao yoga, a meditação, há vários estudos muito giros, tu se calhar também já reparaste, já te cruzaste com eles, que é estudos em que tu tens um grupo que toma um antidepressivo e um grupo que faz meditação. E eles os dois estão a fazer meditação, não é? Os grupos não sabem exatamente qual é que é o tratamento, mas há um que toma também um antidepressivo e outro que só faz a meditação. Pronto. E o que se nota é que, em termos de redução dos níveis de stress e de ansiedade, a meditação tem mais eficácia do que o antidepressivo. Ponto número um, tens logo aí uma parte como o yoga te pode ajudar. Depois tens outra questão que é, antigamente as pessoas utilizavam muito aquela rotina do antes de comer, pararem para agradecer a refeição, ou em Hum, famílias muito religiosas fazia-se uma pequena oração. Pronto, então, sabe-se que, embora o yoga possa não ser feito sempre, com essa rotina, antes de uma refeição,
aquele momento meditativo ou aquele momento de tu estares presente na refeição, naquilo que ias fazer, não simplesmente aqueceres um prato e pôres o prato em frente ao computador e continuares a trabalhar enquanto mastigas. Pronto, essa paragem para a presença ativa aquilo que é o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o primeiro passo de uma digestão. Então, aquilo que nós sabemos é que o aprenderes as técnicas de yoga para chamar à presença do teu corpo e estás consciente sobre todos os, desde a ponta do dedinho à ponta do cabelo, é uma técnica que te acompanha para a vida. E para quem tem um intestino muito complicado, ajuda muito porque tu começas a trazer mais presença a cada coisa. Sentas-te à frente do prato, paras para perceber o que é que tens à tua frente, respiras, cheiras. E às vezes só isso é o suficiente para ativar esse tal sistema nervoso parasimpático e te ajudar. Depois o movimento, tanto o yoga como o Pilates têm componentes de movimento que são comprovadas para ajudar a diminuir pontos de inflamação no intestino e depois, por causa das torções também, ajudam muito com a motilidade intestinal. Portanto, uma pessoa que tem um intestino mais preso, no yoga sabemos que isso ajuda a ativar a motilidade e a contração intestinal, portanto, ajuda nesses movimentos, os chamados movimentos peristálticos da digestão, e isso também ajuda muito. Pessoas que tenham, por exemplo, barriga inchada, muita flatulência, gases presos, ajuda muito a fazer com que o intestino contraia naturalmente, sem uma ajuda química e que faça com que ele flua. Então, sabemos que todos estes pontos do yoga são muito benéficos para melhorar uma saúde gastrointestinal, uma saúde digestiva, não é? Depois também sabemos que a parte da respiração, há muitos estudos que mostram que a respiração ajuda a aumentar a contagem de bactérias e a variedade, que é aquilo que nós precisamos dentro do nosso intestino. É um bocadinho o fenómeno que acontece com o jejum e que quem faz um yoga de uma forma mais consciente normalmente também tem esse cuidado, de fazer pelo menos um período de 12 horas de jejum, porque lá está, tu precisas desse jejum para a central de bactérias estar ativa durante a noite. Pronto, então Exato. todos esses pontos vão ser benéficos nesta microbiota intestinal. Que bom. E também na respiração, não é? A respiração como movimento, não só pela oxigenação, não é? O facto do teu diafragma estar mais ativo e subir e descer, vai massajar o teu intestino e vai massajar todos os teus órgãos, não é? E, portanto, as pessoas ficam tão admiradas como de repente, com os exercícios respiratórios, ficam muito mais relaxadas e passam todos esses gases, essas coisas, e saem daqui das minhas aulas de yoga isto aqui faz milagres. Eu não, tu tens tudo dentro de ti, não é? E por cima é assim, o presente da vida é que nós temos esta capacidade dentro de nós da autocura e é tão importante. E esta presença também eu acho que nos faz estar conscientes, é uma coisa que eu digo muito. Se tu escutares o teu corpo, de verdade, sabes o que é que podes comer, o que é que tu queres e o que é que o teu corpo te pede, né? Porque há alturas que te vai pedir laranjas porque se calhar precisas de vitamina C ou porque te pede um tipo de alimento concreto que tem um tipo de nutriente que tu precisas naquele momento e esta presença é muito importante e nas meditações eu acho que trazemos muito isto, a presença para o corpo, o que é que o corpo pede, o que é que o corpo fala e o corpo fala imenso, né? E o nosso intestino também fala tanto. E agora, para nós darmos aqui dicas concretas, ok? Coisas básicas que nós todos podemos fazer no nosso dia a dia para melhorar a saúde do nosso intestino. Coisas que tu sabes que as pessoas de vez em quando se esquecem, mas que são super simples e que são assim, fazer em poucos minutos por dia. Olha, em relação à questão que estavas a dizer também da presença, eu acho que isso é principal, é teres consciência sobre o teu corpo e ouvires mais o teu corpo. Pois há pessoas que às vezes dizem, mas eu se ouvir muito o meu corpo, pede-me para comer batatas fritas e chocolate, e croissants. Ok, então o que tu estás a ouvir não é a vontade de comer essas coisas, é que o teu corpo não está bem, porque te está a pedir coisas que tu sabes que não são Isso. saudáveis e está-te a pedir essa compensação. Pronto. E há outro efeito também, que é, imagina, pessoas que ficam algum tempo sem comerem glúten ou sem comerem queijo, leite, derivados, etc. E depois de repente quando comem dizem, parece que fiquei muito mais intolerante porque tive uma reação mesmo negativa quando o fiz. E às vezes digo, ok, perfeito, o teu corpo agora está tão mais sensível às coisas negativas que quando tu fazes uma coisa negativa para ele, ele manifesta-se de uma forma muito mais presente. Ou tu, das duas, uma, ou tu ficaste mais alerta, que é o que acontece na maior parte dos casos, a pessoa já está à espera que aconteça alguma coisa, portanto fica muito mais alerta, ou consegue perceber efetivamente quando uma reação negativa está a acontecer porque não estava constantemente inflamada e inchada, e portanto, quando aquele alimento menos bom entra, a pessoa nota logo. Mas assim, um básicos dos básicos, olha, beber água, que eu acho que é uma Hum, coisa super simples e que as pessoas esquecem.
E nós também temos que ajustar à altura do ano, se fazemos mais exercício, temos que beber um bocadinho mais de água, se está mais calor também, porque desidratamos mais, mas pelo menos ali aquela média de 1,5 litro era super Uhum. importante. Outra coisa que as pessoas se esquecem muito, e sobretudo pessoas que têm o intestino mais preso, que é mantermos uma rotina de casa de banho. Uma pessoa que funciona, o intestino funciona diariamente, regularmente, sem qualquer problema, não precisa de ter uma rotina de casa de banho consciente. Mas alguém que sabe que o intestino é mais desafiante tem que promover essa rotina. É um bocadinho como tu ires para a cama todos os dias à mesma hora e, portanto, às tantas já nem precisas, porque o teu corpo já tem sono àquela hora. E o intestino é igual. Se tu todos os dias, a seguir ao pequeno almoço, te sentares um bocadinho na casa de banho, estás ali descontraída, ou se tens uma manhã super corrida e, portanto, de manhã não dá e tens que o fazer à noite, se o fizeres à noite, vais ver como é propício que o teu intestino funcione à noite. Por exemplo, nas crianças é muito mais comum o intestino funcionar depois quando vêm da escola ou à noite, a seguir ao jantar, porque é quando elas sabem que têm tempo, têm privacidade, pronto. E às vezes nós humanos também, nós adultos, também precisamos disso, que é teres um bocadinho de descanso, de privacidade e de tempo para que o teu intestino funcione naturalmente. E isso é uma coisa super simples e que as pessoas são muito aversas a fazer, que é do estilo, não vou sentar na casa de banho sem vontade, aquilo depois é uma seca. E então, mas se estivesse sentado no sofá a fazer scroll no Instagram, não é o mesmo que estar sentado a É fazer scroll igual. no Instagram. Pronto, então é um bocado igual, é só promover isso. Se eu estivesse a pedir às pessoas para irem correr meia maratona, agora sentarem-se na sanita, acho que não é ser um esforço muito Tão grande grande. e faz muita diferença. E depois a questão também do consumo de legumes e fruta, porque eu vejo muitas pessoas que dizem, eu como a sopa, e isso já conta como os legumes, portanto já não como os legumes no prato, depois eu como só, imagina, frango com arroz. E não é a mesma coisa. A sopa, normalmente, como está mais triturada, tem muita água, vai alimentar uma parte muito inicial do nosso intestino, porque é digerida muito rapidamente e absorvida para a corrente sanguínea. Para nós conseguirmos nutrir o intestino até ao fim, que é um órgão muito grande, nós precisamos de alimentos que sejam mastigados e digeridos no estômago. Portanto, eles têm que estar mais inteiros. Então, termos um bom equilíbrio entre legumes crus e cozinhados ou triturados, não é? Na sopa, etc., é importante para Uhum. conseguirmos alimentar o intestino até ao fim. E, portanto, incluir mais legumes e fruta vai ser super importante nesse aspecto. E é algo que as pessoas também se esquecem muito. Eu costumo dizer, são duas sopas, duas porções de legumes e à volta de três peças de fruta por dia. E isso de repente já faz com que tu sejas obrigada a ter variedade. Naturalmente acabas por ter uma alimentação muito mais saudável, não é? Porque já te Pois, claro. lembras sempre de incluir. Pronto, e o E o que é que tu dizes em relação ao açúcar? Olha, açúcar é para eliminar todo o Totalmente. açúcar visível. Sim, todo o Uhum. açúcar visível. Claro que há pessoas, e eu também adoro chocolate, por exemplo, e quando eu preciso de um doce, normalmente recorro a um quadradinho de chocolate, daqueles que têm um bocadinho mais de 70% de cacau. E isso é uma coisa que nós podemos tentar fazer. Eu vou eliminar todos os açúcares visíveis adicionados de todos os produtos e só utilizar açúcares naturalmente presentes. E aí tens fruta, tâmaras, e pouco mais, não é? E depois, eventualmente, saberes, ok, se precisar deste doce, tenho aqui o chocolate, pode ser uma opção. Porque quanto mais açúcar colocares, seja um açúcar numa granola, por exemplo, que tu sabes que é um alimento que tem açúcar adicionado, embora a granola seja posicionada como uma coisa saudável, calma aí, se calhar não é bem assim, depende muito de como é que ela é feita. Eu Ahm, adoro que tu vai no Instagram mostres tanto estas coisas do que é que são os produtos do supermercado e de facto aquilo porque temos tantos erros, tantas coisas sim. preconcebidas na cabeça e achamos que uma coisa. As pessoas acham que há coisas que são saudáveis e que de facto eu fico chocada porque não são saudáveis e tu mostras isto no Instagram de forma tão fácil de perceber, não é? O que é que são os ingredientes do supermercado que estão dentro daquele produto e porque é que é bom ou porque é que pode não ser tão bom. E isso é espetacular porque acho que nós Obrigada. precisamos de educação, não é? E Há é uma como te digo, educação. a indústria alimentar evoluiu imenso, no sentido em que, por exemplo, olha, no outro dia fui ao supermercado mesmo à procura só de iogurtes vegetais sem adição de açúcar, porque é um desafio. Antigamente não tinhas Uhum. iogurtes vegetais, depois começaste a ter iogurtes de soja, carregados de açúcar, para terem sabor, não é? E hoje em dia já começas a ter essas opções. Eu fui ao supermercado e encontrei para aí 15, dos quais só para aí uns 4 ou 5 é que não tinham açúcar e, portanto, podiam ser incorporados no dia a dia. Então é muito isso, nós temos muitas ideias de que as coisas são saudáveis e depois, na verdade, não são. Portanto, para o intestino, se tu estiveres sempre a dar açúcar, tu estás sempre a alimentar os tais vírus, fungos, que naturalmente se alimentam de açúcar, portanto, tu estás a alimentar um ciclo vicioso. E há outra questão que é, os adoçantes também têm esse papel.
Embora tu possas estar a consumir um produto que não tem açúcar, tem o adoçante, tu estás a dar o paladar doce sem dares o doce, não é? Portanto, o teu corpo continua a produzir insulina na mesma, crias resistência à insulina e alimentas colónias de bactérias que são mais nocivas no teu corpo. Portanto, fazes um duplo efeito negativo. Sabemos que pessoas que consomem produtos com mais adoçantes, os produtos mais light, mais diet, zeros, etc., são pessoas que têm uma predisposição muito maior para uma disbiose em curto espaço de tempo. Quando fazem isto, tipo um mês, 2 meses sempre a comer isto, são pessoas que daqui a 2, 3 meses vão ficar com sintomas de barriga inchada, cólicas, etc. Oh, Mafalda, olha, tanta informação espetacular, podia continuar aqui a ouvir-te. Obrigada. Mas olha, a mensagem, e acho que às vezes nós começamos com estas conversas e depois a pessoa começa a pensar, bem, isto é mesmo negativo, é mesmo mau. Mas lá está, a mensagem é mesmo que nunca é tarde para mudares este paradigma. Agora, o intestino é muito grande e tem, lá está, como estávamos a falar, trilhões de seres vivos. O que significa que, em termos de expectativa, as pessoas que tentam tratar o seu intestino têm que ter muito presente a ideia de que é um projeto a longo prazo. É um projeto a 6 meses a um ano. É muito difícil. Por exemplo, olha, uma pessoa, como tu estavas a dizer, tinha as infecções urinárias de repetição. Eu apanho muito mais com as candidíases. Pessoas que têm constantemente aftas na boca, ou candidíases vaginais, ou fungos nas unhas dos pés. Imagina, que acontece imenso. É muito difícil esta pessoa, em menos de 6 meses, conseguir mudar isso. O que pode acontecer é, no espaço de 6 meses, se tinhas candidíases, vaginais, imagina, todos os meses, de repente tens a cada 2 ou 3 meses. Mas no espaço de 6 meses, tu ainda estás a tratar. Demora um bocadinho. Isso é um assunto muito interessante, esse tempo, esse assunto da demora, porque as Uhum. pessoas hoje em dia querem coisas muito imediatas e soluções muito rápidas para os seus problemas. E de facto, tudo o que tem a ver com saúde mental ou física pode demorar o seu tempo. E por isso, eu acho que aqui o que eu gostava de deixar é que nunca é tarde, de facto, mas também as pessoas têm que sentir que podem ser acompanhadas, não é? Tu tens este acompanhamento através de consultas privadas, tens também programas de grupo para pessoas que querem fazer um detox ou querem realinhar a sua alimentação para terem mais saúde e se sentirem bem com o seu corpo e com a sua mente, não é? Porque nós muitas vezes queremos é sentir bem em geral, é um bem em geral. E o que é que tu recomendas? Porque tanta gente começa e depois desiste. Eu tenho pessoas também que começam as aulas de yoga porque ouviram dizer, ou muitas vezes os nutricionistas ou os médicos, não é? Os psicólogos, enviam pessoas e as pessoas vêm com aquela ideia de que agora vou começar a fazer e daqui a uns dias ou daqui a uma semana estou ótima, já estou super shanti-shanti. Isto não acontece. Não acontece. Exato, eu Quando as ia pessoas dizer não isso. sabem respirar. Então, Exato, eu ia dizer isso. No exercício nota-se imenso que a pessoa depois pensa, isto não é para mim. Então, mas o que é para si? Às vezes eu pergunto isto, mas então, mas o que é? Na nutrição é igual, porque o que eu acho que acontece é nós não só estamos a trabalhar no médio e no longo prazo, como estamos a trabalhar numa ótica de quebrar hábitos. E é muito difícil quebrar hábitos, não é? Se tu vives 40 anos, 50 anos com aqueles hábitos de estilo de vida, às vezes tem pessoas que toda a vida comem uma torrada com uma meia de leite. Mas se eu de repente lhes peço para fazer umas panquecas ou umas papas de aveia, ao fim do mês dizem, já estou farta de papas de aveia. E tu pensas, não tiveste 40 anos farto de torradas com meio de leite, como é que num mês estás farto de papas de aveia? É muito engraçado, é uma mudança. Há sempre resistência, nós somos humanos e isto é uma tendência natural. Tudo o que seja diferente ou uma mudança para nós vai causar um certo frição. E então é normal. Eu acho que com o yoga muita gente diz isso, não é para mim, ou é muito parado. Porque a pessoa está tão ansiosa que só quer bem, alguma não coisa é que comigo seja para muito parado. A descarregar. mim dizem que é muito ativo e que Pronto, mas isso também depende do tipo do yoga que é, não é? é, é. Mas há pessoas que dizem assim, é muito parado, ou não é para mim porque eu preciso de alguma coisa que mexa mais. Eu às vezes digo, não, não, preciso exatamente de alguma coisa que obrigue a respirar e a parar, porque a mexer já está a mexer o dia inteiro, não é? Eu acho que acontece muito isso. As pessoas desistem porque a mudança custa, quebrar hábitos custa, criar hábitos novos custa, e porque nós não nos sentimos em casa logo. Nós sentimos que estamos a fazer sempre um esforço. Demoramos mais tempo no supermercado a ler rótulos, demoramos mais tempo a conseguir a mesma flexibilidade ou a mesma posição, ou chegar ou pôr o pé na ponta da cabeça, não é?
do É que isso? não é uma coisa imediata. E um tratamento é a mesma coisa. Uma pessoa que tenha dores crónicas, nas articulações, imagina, quando nós começamos a trabalhar, eu digo, se calhar até pode ser daquelas sortudas que deixa de ter dores num mês, mas prepare-se porque isto demora. Eu quero que deixe de ter dores, ponto. Tipo, a dor é sinal de inflamação. Se eu conseguir controlar uma Claro. inflamação, a dor desaparece. Mas isto pode demorar um bocadinho. E a celulite, então as pessoas quando começam a chegar ao verão começam a preocupar-se com a celulite, é igual. Preocupar-se também com a parte estética, não é? Porque não se sentem bem, tem a ver com a autoestima e com a parte emocional também de como se vêem a si próprias, não é? Então agora vai começar isto. Hoje Sim, começa, agora com o verão. nós estamos a gravar isto no dia em que começa a primavera, no hemisfério Exatamente. norte. Exatamente. A celulite, por exemplo, é uma manifestação muito clara de inflamação no corpo. Quanto mais visível e notória ela está, mais inflamação nós temos no nosso tecido adiposo. E é uma daquelas coisas que eu digo, olha, uma pessoa saudável nem se lembra que tem celulite. Ela pode lá estar, mas é uma coisa que não está inflamada, visível, incomodativa, ao ponto de a pessoa sentir que todos os dias está, não posso vestir este coisa porque nota-se a minha celulite, ou não posso não sei o quê. Se às vezes só esse stress já causa mais celulite porque causa mais inflamação, né? É tipo bola de neve. E então é muito É, isso, nós cuidarmos do nosso corpo como um todo, toda a inflamação, seja na pele, a nível da celulite, seja numa dor no ombro, tudo isso vai melhorar. E ansiedade, controle da ansiedade, respiração, melhorar hábitos, é muito, muito pois. impactante, muito mais impactante do E que. fazer com acompanhamento, não é? Com acompanhamento é sempre mais fácil, ou privado ou em grupo, é uma coisa que eu acho que é importante, porque nós temos tanta tendência de achar que somos só nós. Uhum. Estamos sozinhos, não é? Nesta luta, é horrível, estamos sozinhos e não estamos sozinhos. Não estamos E sozinhos. sozinhos desistimos, não é? Porque nos É, desculpamos, somos mais condescendentes. Pronto, vá, também para a semana. E depois para a semana nunca chega. E eu sim, também acho que olha, essa questão que estavas a dizer do em grupo, às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho de nós sozinhos, nós podemos ser muito informados, autodidatas, aprender, etc. Mas se formos acompanhados por alguém, e isto é válido para tudo, imagina, se eu quiser construir um site, eu posso construir o site sozinha, mas eu vou uhum. demorar muito mais tempo do que se eu pedir a uma pessoa Força é maior. informática. O esforço é maior, eu vou ter que estar a ver mais vídeos no YouTube para aprender, se calhar não vai ficar tão bonito. Portanto, eu chego lá, eu sei que eu chego lá, eu tenho dois dedos de testa, sou uma pessoa inteligente, eu sei que se eu me esforçar, eu consigo. Mas isso não quer dizer que eu queira fazê-lo assim ou que ele vai ficar da forma como eu gostaria que ficasse se eu for eu a fazer. E, portanto, o sentido de comunidade e o sentido de confiança no outro também desperta em nós um sentido de maior segurança, um sentido de preocupação, um sentido de trabalho de equipa, que são coisas que a nossa sociedade hoje em dia não fomenta tanto, não é? E pertença, E não é? pertença, e que são pontos-chaves quando nós vamos investigar as Blue Zones, é uma das coisas que está lá como indicativo da Atividades. longevidade, que é o sentido de comunidade. Uhum. E que lá está, se nós não pensarmos nisso, é como numa família, uma mãe ou um pai não têm que contar apenas com eles próprios para a conjugação das coisas da família. Podem contar com pais, com avós, com primos, com tios, com amigos, e nós todos temos que habituar-nos a pensar mais assim. Muitas vezes pensamos nisso porque achamos que somos capazes, noutras pensamos que não quer dar trabalho à outra pessoa. Às vezes a outra pessoa também está sozinha e também gosta da companhia de nós lhe pedirmos ajuda com alguma coisa, ou gosta porque sente que pode estar a contribuir ou a ajudar, e isso vê-se muito com os idosos, não é? Com os velhotes e assim. Tu pedires ajuda com alguma coisa faz com que eles sintam um sentido de propósito e uma responsabilidade e sentem-se úteis e isso é incrível, melhora imenso, se calhar só aquele dia, mas para eles ajuda muito. Portanto, nós realmente precisamos de contar mais uns com os outros, seja nos grupos de acompanhamento, lá está, em que tu fazes aulas de yoga, etc., ou seja também nos grupos na comunidade em que nós estamos, não é? O teletrabalho muitas vezes também veio quebrar isso. E olha, Mafalda, eu adoro falar sobre este Uhum. tema do intestino, adoro falar sobre saúde, principalmente quando isto mexe com tudo o que é a emoção, a parte física que está tão, corpo e mente, né? Está tudo Sim, tão ligado. E sem dúvida. agora, para terminar, não podemos ficar aqui todo o dia, queria aqui desvendar um bocadinho que nós temos estes programas de grupo, né? Uhum. Um bocadinho diferentes, com propósitos diferentes, obviamente, ah, em que vai haver aqui, tu has de ter o próximo programa do teu detox,
Não sei muito É, bem como é que se chama o exato. teu Eu programa. tenho um desafio de perda de peso que nós fazemos, que é o nosso desafio Costa, chamamos de desafio Costa pela a parte do Mediterrâneo, mas no fundo é um desafio de uma semana para criar hábitos alimentares mais saudáveis que permitam à pessoa perder peso de uma forma equilibrada. Ou seja, nós costumamos dizer que é aquele empurrãozinho inicial para alguém que quer perder algum peso, que quer criar novos hábitos e que às vezes não sabe bem se a consulta de nutrição pode ser indicada ou não. Então damos ali uma data de ferramentas e agora vamos trabalhar também em conjunto contigo para termos estas aulas de yoga integradas para que a pessoa sinta realmente, ok, eu aqui no espaço de um mês tenho receitas, tenho um grupo de partilha de desafios, tenho nutricionistas que me estão a acompanhar, tenho as aulas de yoga, tenho tudo aquilo que eu preciso para neste espaço de um mês dar um pontapé de saída para uma mudança de hábitos acompanhada. E depois, ao fim desse mês, a pessoa depois vê se quer continuar com os nossos programas ou não. Mas é muito, é esse sentido, é aquele empurrãozinho que às vezes a pessoa precisa para começar e depois não sabe se a alimentação se vai adaptar à família ou não, não sei o quê. Foi um desafio muito feito para isso, receitas que se adaptem para a família toda. Se tu até queres fazer algumas experiências com receitas vegetarianas, também tens lá algumas para experimentar. Pronto, Bom, fazemos muito com esse propósito. exato, olha, eu estou super entusiasmada com esta parceria, quero Também. imenso fazer isto. Começamos, depois nós vamos dar mais informações. Quando, tu já tens a data do próximo programa? Sim, não sei quando é que vai sair este episódio, mas a nossa próxima edição é dia 21 de Abril, que é depois da Páscoa. E Uhum. depois vamos ter outra em junho a seguir aos Santos Populares. Bom, vamos nos organizar para este episódio sair antes. Vemos quando sairá, mas sim, vai ser nessa altura. Ok. Olha, Mafalda, obrigada por teres participado neste episódio e espero que este episódio te inspire a cuidar melhor do teu corpo, a ouvir os sinais que ele te dá e a perceber que nunca é tarde para criar mais equilíbrio na tua vida. E se gostaste da conversa com a Mafalda e queres aprender mais e queres segui-la, podes encontrar o trabalho dela no Instagram em Mafalda R. Almeida e ouvir o podcast de Alimentação Saudável. É fácil de encontrá-la, é só ir ao Google. E obrigada a todos que estiveram aqui a ouvir-nos e até ao próximo episódio. Obrigada, um beijinho.